Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para o caderno de língua portuguesa. Nós vamos realizar a leitura e interpretação de um poema bem legal. É o poema da avó. Então vamos lá? A avó. A avó, que tem 80 anos, está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desenganos humanos. Hoje na sua cadeira repousa, pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando de netos invade a sala, entram rindo e papagueando. Este briga, aquele fala, aquele dança pulando. A velhinha acorda sorrindo, e a alegria transfigura seu rosto. Fica mais lindo vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chama os netos adorados, beija-os e tremulamente passa os dedos engelhados, lentamente, lentamente, por seus cabelos dourados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória. Quando um dos netinhos grita: "Ó vó, conte uma história bonita." Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeras, em que há palácios de fadas e feiticeiras e feras e princesas encantadas. E os netinhos estremecem, os contos acompanhando e as travessuras esquecem, até que a fronte inclinando sobre o seu colo adormecem. E aí, gostaram do poema que fala um pouquinho sobre a avó? A avó de vocês também gosta de contar histórias? Ou alguém mais velho que vive próximo de vocês? Vamos para a interpretação então. Na número 1, crie um outro título para o poema, tá? Então vocês vão criar um novo título, um novo nome para esse poema que nós acabamos de ler. Na número 2, o que você sentiu ao ler esse poema? Então, que sentimentos, o que despertou em você ao ler esse poema? Na número 3, quantos anos tem a avó, personagem do texto? Então, lá no início do texto fala a idade da avó, que idade que ela tem? Vocês terão que colocar na número 3. Na número 4, conforme o poema, a avó ficou branquinha, branquinha. O que significa ficar branquinha, branquinha, né? Significa que os seus cabelos foram ficando branquinhos, não é mesmo? E o que deixou a avó branquinha, branquinha? Lá no início do texto, traz para nós o que deixou ela branquinha, branquinha. Na número 5, as palavras do poema, no diminutivo, expressam afetividade, expressam carinho. Quais palavras do poema estão no diminutivo? Então, por exemplo, que palavrinhas são essas lá no texto? Por exemplo, velhinha, branquinha. Então, está trazendo essas palavras, estão trazendo afeição, carinho com relação à avó, certo? Então, essas palavras vocês irão colocar aqui. E se tiver mais alguma outra no diminutivo, podem colocar também. Número 6. Quais adjetivos presentes no início do poema ajudam a construir a ideia de como é ou está a personagem principal, a avó? Então, que características o poema traz sobre a avó? Aqui diz que ela, está tão fraca, que ela já está velhinha. Então, que outros adjetivos, que outras características o poema traz sobre a avó? Vocês vão colocar na número 6. Lá na número 7, qual adjetivo no texto revela com mais precisão o amor que a avó sente pelos netos? Então, a avó chama os netos do quê? Que demonstra esse amor por eles. Chama os netos adorados. Então, os netos são adorados, são amados. Então, a palavrinha, o adjetivo que expressa esse amor é a palavrinha adorados. Combinado? Na número 8, qual palavra coletiva do texto ajuda o leitor a compreender que a avó possui muitos netos? Então, que palavrinha lá no texto, traz mostrando que ela tem muitos netos? Então, olha lá no início da terceira estrofe, diz assim: às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Então, diz que é um bando de netos, certo? Então, são vários netos. Então, é essa a resposta lá na número 8. Na número 9, no contexto do poema,
O que significa a palavra destacada nesse verso? Entram rindo e papagueando. Então, qual é o significado dessa palavrinha, papagueando? 10. Que mudanças ocorrem com a avó ao ver os netos reunidos? Então, como que a avó reage ao ver os netos todos reunidos? Na número 11. Conforme o poema, quem tem os cabelos dourados? 12. Em que trecho do poema são descritas as carícias que a avó faz nos netos? Então, os carinhos que a avó está dando nos netos, né? Em que parte do texto que aparece isso? Vocês podem copiar esse trechinho aqui. Na número 13. Que a ação da avó faz com que todos os netos silenciem e se reúnam em torno dela. Então, o que a avó faz, né? Que os netos ficam todos prestando atenção, né? Em volta dela. Na 14. Como é a relação dos netos com a avó? Então, como que é a relação deles? Né? Uma relação de amor, de carinho, de afeto, como é? E na número 15. Você também gosta de ouvir histórias contadas por seus avós ou por pessoas mais velhas? A interpretação é isso, meus amores. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tchau, tchau!